Chegamos na semana tão esperada, semana a qual nós vamos nos dedicar aos estudos de Vallon, a unidade 2 da nossa disciplina, que tem como tema o desenvolvimento humano na perspectiva de Vallon. Eu convido vocês a começarem a semana assistindo o vídeo da coleção Grandes Pensadores, aonde a pesquisadora Isabel Galvão vai trazer para nós a teoria, vai destrinchar a teoria de Henri Vallon de uma maneira muito bem explicada, muito tranquila. Então, logo no início da semana, vocês deverão acessar e assistir esse vídeo. Isabel Galvão é uma pedagoga formada pela USP, onde também cursou mestrado e doutorado. Atuou como professora do ensino fundamental e técnica de programas educacionais voltados para a infância. Isabel Galvão é uma pesquisadora que se dedica ao estudo da teoria do Henri Vallon, que é um militante apaixonado, médico, psicólogo e filósofo francês, que procurou mostrar que as crianças têm corpo e emoções. Particularmente, eu sou uma apaixonada pela teoria valoriana porque ela traz as emoções e a afetividade para dentro da escola, para dentro da sala de aula. Ele nos mostrou que as crianças não têm apenas cabeça, mas têm também corpo e emoções juntos. Fundamentou suas ideias em 4 elementos básicos: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa, com destaque para o papel das emoções no processo de construção da aprendizagem. Dentre as muitas ideias novas que Vallon traz para a educação e para a pedagogia, gostaria de destacar algumas. Para ele, a atividade da criança começa por ser elementar e essencialmente caracterizada por um conjunto de gestos com significados filogenéticos de sobrevivência. Entre o indivíduo e o meio, há uma unidade indivisível. A sociedade é para o homem uma necessidade orgânica que determina o seu desenvolvimento e, portanto, determina também a sua inteligência. Antes da aquisição da linguagem, a motricidade é, pois, a característica existencial e essencial da criança. Então, além de trazer a importância das emoções e da afetividade, Vallon também vai chamar a atenção para o movimento, a importância do movimento no processo de construção de aprendizagem e também no processo de aquisição da linguagem. Como eu havia falado, nós vamos começar a atividade da semana com um vídeo da coleção Grandes Pensadores. A atividade 2.1 vai trazer a proposta de elaborar um texto a partir de um roteiro com as principais questões apresentadas no vídeo. São inúmeras questões, esse roteiro tem mais ou menos 16 tópicos. Como que nós vamos construir esse texto? Como eu disse anteriormente, comece assistindo o vídeo logo no início da semana. Ao assistir o vídeo, tenha em mãos o roteiro e vá fazendo as anotações dentro de cada item, de cada tópico, à medida que você for assistindo ao vídeo. Alguns tópicos devem ser destacados e devem ser vistos com mais atenção por vocês, que eu trouxe aqui. É o conceito de emoção, qual o sentido das emoções no desenvolvimento humano. Reparem que Vallon vai diferenciar emoção de afeto, afetividade e emoções. Os impactos da linguagem tecnológica na construção da inteligência. E uma outra questão que eu considero primordial para nós: a escola, para ter êxito em sua função educativa, tem que estar em sintonia com o contexto familiar? Que tipo de desconstrução isso traz para os educadores? Convergência da teoria com a prática. Os desafios da escola no sentido de promover uma educação que contemple o individual e o coletivo. Então, façam as anotações à medida que forem assistindo o vídeo, que é um vídeo que traz muitos conceitos. E, à medida que você for fazendo as anotações, essas anotações serão transformadas num texto onde eu peço, no máximo, 2 laudas. Pensando que cada lauda tem aproximadamente 30 linhas, vocês poderão fazer uma construção com 60 linhas e
O processo de escrita, pessoal, é um processo de reescrita. A partir do primeiro texto, eu vou transformar no segundo texto. Se tiver muito grande, desconexões, eu vou reescrever novamente. Então, por isso que eu deixo a orientação de não deixar essa atividade para o final da semana. Comece ela no início da semana e vá construindo e reconstruindo o seu texto ao longo da semana, para ao chegar ao final você ter um texto dentro da proposta, porque é também objetivo da atividade desenvolver a habilidade de síntese e de elaboração textual a partir de uma proposição conceitual proposta no vídeo. Paralela a essa atividade, nós vamos também estudar os estágios de desenvolvimento da criança proposto por Vallon. Já vimos os estágios propostos por Piaget, já vimos os estágios propostos por Freud e agora vamos ver os estágios propostos por Vallon, que ele chama de impulsivo emocional, sensório motor, projetivo, personalismo ou categorial. Para compreendermos os estágios de desenvolvimento da criança proposto por Vallon, eu proponho um fórum, onde cada um de vocês vai escolher um dos estágios de desenvolvimento da criança, vai postar uma imagem, um poema ou a letra de uma música que se relacione com as características daquele período, daquele estágio escolhido. Você vai relacionar as características desse estágio com um quadro que se encontra na página 59, 60 e 61 do Guia de Estudo de Andrade, 2008, aonde ele destrincha as características de cada estágio. Bom, então, para que fique claro, vou dar um exemplo. Eu escolhi o estágio impulsivo emocional. Eu vou lá no quadro do Guia de Estudos, vou reconhecer as características desse período, vou procurar uma imagem, um poema ou uma letra da música que se relacione com esse período, vou abrir um tópico no fórum, postar essa imagem, postar as características desse estágio escolhido e depois vou contribuir com as postagens dos meus colegas para que eu possa também conhecer as características dos outros estágios. É uma maneira de construção colaborativa, onde eu aprofundo em um estágio e posso conhecer os outros estágios através do estudo dos meus colegas de grupo. Para isso, eu convido vocês a fazerem postagens problematizadoras, questionando, ampliando as ideias postadas e não apenas aquela postagem burocrática, eu concordo, tá tudo certo. O objetivo é que, como eu disse anteriormente, é a construção colaborativa, onde eu vou aprender com a pesquisa do outro, com a postagem do outro e vou permitir que o outro aprenda comigo e vou colaborar na aprendizagem do outro, do meu colega. E para encerrar essa nossa conversa, eu deixo aqui uma reflexão a partir de uma fala da professora Isabel Galvão. A sala de aula deve ser um lugar agradável. Sendo assim, a escola e os professores não deveriam cobrar dos alunos atitudes que ainda não estão completamente formadas nele, como as disciplinas mentais, pois enquanto elas não estão formadas, a criança não é capaz de se concentrar em uma mesma coisa, nem ficar parado em um lugar por muito tempo. Sendo assim, a sala de aula deve ser um lugar onde haja liberdade. E aí, paremos para pensar na nossa sala de aula. Tem sido um espaço de construção com liberdade? Tem sido um espaço de construção adequado à faixa etária e à faixa e ao estágio de desenvolvimento dos meus alunos? Deixo essa reflexão para vocês e desejo que vocês também se apaixonem e se apropiem e desejem aprofundar cada vez mais na teoria valoriana, que pode trazer grandes contribuições para quem quer uma prática que contemple a formação integral do indivíduo.